Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 8, e vamos ler a partir do verso de número 22. Chegou a Betsaída e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando eles os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois disso tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa dizendo: nem entres na aldeia e nem o digas a ninguém na aldeia. Fecha os teus olhos. Busque a presença do Espírito Santo nesta hora. Oferece o teu coração, o teu espírito. Fala: Senhor, meu coração e meu espírito são agora o teu local de trabalho. Eu quero ser tocado e trabalhado pelo Senhor. Trabalha no profundo do meu ser. Eu quero, Senhor, que seja restaurada a sensibilidade à tua voz dentro do meu coração. Porque a insensibilidade à tua voz faz com que pessoas façam coisas danosas para suas próprias vidas e para si mesmas. E nesta noite, Senhor, eu quero que esse bloqueio, que essas dúvidas que me separam do teu agir, da tua voz. Eu não quero mais ser uma pessoa que não sabe quem é o seu Deus, nem o que Ele está falando, nem o que Ele está requerendo. Eu confesso e creio que o Senhor tem uma vida para mim viver, tem um propósito para a minha existência, e eu quero trabalhar de acordo com esse propósito. Eu quero produzir obras de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero sementes que têm a ver com o destino que o Senhor tem para mim. Acampa os seus anjos guerreiros aqui neste lugar. Recebe, Senhor, os jejuns. Recebe toda aquela pessoa que jejuou, toda aquela pessoa que dobrou o teu joelho dentro de casa, toda aquela pessoa que fez um clamor, a luta de um povo para ouvir a voz do seu Deus, o movimento de um povo para diminuir distâncias. E nós queremos que o teu Espírito tenha liberdade na nossa vida, na nossa alma, no nosso meio, dentro da congregação. Toda obra contrária à tua palavra cai por terra. Todo espírito que captura e dispersa mentes cai por terra. Todo espírito que abafa o coração para que a voz do Senhor não seja escutada como do Senhor, caia por terra. Saia deste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. No verso 22, Marcos, ele registra a entrada de Jesus em uma aldeia. Jesus acabou de chegar numa aldeia chamada Betsaída, ou Betsaida, e o
trouxeram-lhe um cego. E rogaram-lhe, plural de novo, que o tocasse. O que isso indica? Que mais de uma pessoa conduziu um cego até a presença de Jesus. Até aí, ok. Era o cego, um caminho por si, e amigos o levaram até a presença de Jesus. Ok, ele não tinha condição de chegar sozinho. Mas na hora de pedir a Jesus a cura para o cego, os amigos também foram que pediram. Rogaram-lhe. E aí a pergunta: por que o cego não pediu? Os amigos o levaram, ok. Não temos maiores dificuldades de entender isso. Mas por que ele não pediu, já que não era mudo ou surdo? E aí vem uma pergunta: será que este moço que encontrava-se cego, ele tinha fé para ser curado? Aí a gente traz essa pergunta para nós. Será que você tem fé para conseguir de Jesus tudo aquilo que você precisa para a sua vida? Será que você tem essa fé? Será que é encontrada dentro do nosso coração uma fé para que seja feita na nossa vida aquilo que nós precisamos? Porque o mesmo, ele não roubou. Será que dentro da igreja existem pessoas que precisam de coisas específicas, mas elas não encontra-se no coração delas fé para pedir a Jesus que faça exatamente aquilo que ela precisa? Eu sei que você já escutou muita coisa sobre fé, mas hoje eu queria falar sobre fé um pouco mais, porque as pessoas costumam atribuir a fé ao resultado que ela apresenta. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: não, eu tenho fé porque eu pedi um emprego e eu tenho um emprego. Eu pedi um carro e eu tenho um carro. Mas quando nós vemos aqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvando diante daquela imagem, foi construída pelo rei Nabucodonosor, sob pena de serem lançados numa fornalha, isso é fé. Por quê? Porque eles sabiam que eles não poderiam se dobrar diante da imagem de Deus nenhum, que só um era Deus, e este não era representado por imagem. Então, o que é fé? Fé é quando eu faço aquilo que eu sei que o céu está requerendo de mim. Quando Daniel, ele foi proibido de orar, sob pena de ser lançado, caso fosse pego orando, na cova dos leões, e ele tinha o hábito de pelo menos 3 vezes ao dia orar, e ele ora. Isto é fé. Isto é fé. Os apóstolos, eles dão uma ordem para a igreja. Eu queria que você repetisse comigo. Orai. Sem cessar. Eles também falam de outra forma. Que você repetisse também. Orai. E vigiai. Fazemos isso? Será que fazemos isso? Então a fé, ela não é algo que se manifesta por causa de um resultado. Não. A fé, ela é anterior ao resultado. Jesus Cristo disse para Tomé: bem-aventurado
bem-aventurados são aqueles que não viram, mas acreditaram. E carta aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos. Então, a fé é uma mistura, né, de certeza com esperança. Hebreus 11, versículo 1, o autor coloca assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, né, ou seja, a certeza das coisas que não se veem. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Olha, a fé produz testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito pelo que é aparente. Deixa eu ler de novo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros, com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E aí ele vai, isso aqui é a galeria dos heróis da fé. Então, a fé, ela é individual. A fé, ela tem a ver com a sua experiência com Deus. Você não consegue ter fé se você não se aproxima de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que dele se aproximam. Mas é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe. Então a fé, ela é a sua experiência, a fé é a sua vivência, a fé é o testemunho da confiança que você tem em Deus, porque conhece o outro. Então isso é fé. Este moço, lá de Betsaída, ouviu falar do Senhor Jesus. Amigos se dispuseram a levá-lo até Jesus. A necessidade dele era enxergar. E quando os amigos chegaram com ele perto de Jesus, ele, sem ser mudo, ficou calado. Por quê? Será que nós estamos calados? O que é que nos silencia diante de Deus? Tendo nós uma necessidade que Ele, e somente Ele, pode resolver. Você conhece a história dessa cidadezinha, dessa aldeia chamada Betsaída? Jesus falou sobre ela, lá em Mateus 11, no verso de número 20. Olha o que é que Jesus falou desse lugar, dessa Betsaída.
Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinzas. Então, peraí, vamos entender. Betsaida foi um dos lugares onde Jesus realizou a maior parte dos seus milagres. Corazim e Betsaida. E o que aconteceu na vida daquele povo, no coração daquele povo, no ser daquele povo? Nada. Viram, testemunharam, presenciaram, foram beneficiados, receberam os milagres do Senhor Jesus e continuaram sendo a mesma pessoa, mantendo o mesmo pensamento, a mesma convicção e tendo o mesmo coração. E aí o que Jesus disse? Que Betsaida, ela viria um juízo sobre ela por causa da sua incredulidade. Não é porque eles não foram curados, não é porque eles não prosperaram, não é porque eles não se convenceram que Jesus operava milagre, é porque eles não se arrependeram, é porque eles não mudaram. E como esse cego era de Betsaida, e levado cego, precisando enxergar, diante de Jesus, e não conseguindo sequer pedir a Jesus que o curasse. Você conhece um outro cego, a história de um outro cego, chamado Bartimeu. Conhece a história de Bartimeu? O Bartimeu, ninguém o levou, ele vagueava na beira do caminho. Os próprios discípulos e os curados e favorecidos tentaram tampar a sua boca, dizendo: shh, não grita, incomoda o mestre. E quanto mais mandava ele calar, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas esse de Betsaida. E aí a gente faz uma pergunta: você sabia que ambientes trazem contaminação? Sabia, não? Pois é, terça-feira eu vou tentar pregar sobre isso. Ambientes trazem contaminação. Você sabia que pessoas trazem contaminação? Por exemplo, por que o conselho do Senhor é claro: não vos assenteis na roda dos escarnecedores? Por quê? Por quê? Porque há um espírito que rege e governa aquele lugar. E aí a gente faz uma pergunta: como é que é a sua casa? A sua casa é um lugar de amargura? Casa que a mãe é triste. Que o pai é triste é ruim, mas a mãe é diferente, a figura da mãe dentro de uma casa. Uma casa que a mãe é triste. Uma casa que a mãe é desgovernada, amargurada, dominada pela apatia, pela incredulidade. Você convive com pessoas murmuradoras? Estão sempre murmurando, estão sempre reclamando, e sempre murmurando, e sempre reclamando. Você sabia que Pedro e uma parte dos discípulos saíram de Betsaida? Mas eles não ficaram lá. Saíram de lá. Então, espera aí. Nós não podemos usar as nossas debilidades para ofuscar nossas potencialidades.
Deixa eu dizer de outra forma. Você tem um problema, você tem uma falta, você tem uma limitação. E aí, por causa do problema que você tem, o seu problema é um. É um. Mas porque você tem aquele um problema, então você não faz mais nada. Conhece gente assim? E se rende à murmuração e à reclamação. Não, mas eu não posso andar, mas então eu não vou na igreja, o meu pé está assim, o meu pé está assado, então eu não posso, porque a visita chegou, por quê? Você tem uma debilidade, ok? Na época que a Priscila casou, né, você tem mais de 10 anos, eu tive um entorse no pé, uma coisa muito séria. E o médico disse que se eu não quisesse mancar o resto da vida, por causa do pé, então que eu não podia encostar a planta do pé no chão. E aí o médico era meu amigo e me conhecendo, então ele fez todo um terror a mais. E falou, vai falar com o outro, você tem que entender. Eu falei, tá bom. Não sabe o que é não poder encostar a planta do pé no chão. Foram 3 meses. E nesse tempo eu tinha 2 casamentos para celebrar. Eu podia dizer assim, eu não posso. Por quê? Porque eu estou com o pé, com um entorse no pé, e o pé que tinha o entorse estava muito enfaixado, muito inchado, e não podia colocar sapato. Eu disse para as noivas, eu não posso, porque eu não posso colocar o pé no chão. E elas disseram assim, não, então você não pode celebrar sentada? Eu falei, sentada eu posso celebrar. Eu celebrei sentada. Entende? Às vezes nós permitimos que coisas que nos faltam nos impeçam de buscar, de fazer, de lutar, coisas que nós podemos fazer. E aí Jesus segue dizendo, né? Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Volta lá, por favor. E ele, no 22, no 21, ele diz assim, a parte B do versículo: se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Traz essa pergunta para a sua vida. O que Deus fez na tua vida? Deus fez. Você não teria se Ele não fizesse. Você não teria esta fé se Ele não tivesse te dado. Você não teria esse entendimento se Ele não tivesse revelado. Você não teria, talvez você não estaria andando se Ele não tivesse te tocado. Você não estaria vivo se Ele não tivesse te livrado. Você não estaria casado se Ele não tivesse encaminhado as coisas. Você consegue localizar? Que na tua vida, talvez teriam saído sepultamentos da tua casa se Ele não tivesse colocado a mão. Eu me lembro de uma moça casada já, e a mãe adoeceu e o médico deu dias para a mãe dela, problema cardíaco severo, e ela me procurou e ela disse assim, pastora Cris, eu não tenho condição de perder minha mãe agora. E ela se desesperou e ela se descabelou, e eu falei assim, então eu vou levar isso para Deus. E aí eu fui lá e ungi a mãe dela e orei pela mãe dela, e eu falei, a senhora daqui dá um tempinho, repete os exames, pois a senhora veio a falecer 8 anos depois. E quando essa senhora faleceu, ela me ligou, ela não era aqui do estado, eu tinha até esquecido dela, na verdade, não era uma pessoa próxima. Ela disse, pastora Cris, aí se identificou, se ela lembra de mim, assim, eu estou te ligando para dizer que minha mãe morreu. Aí eu lembrei do cabelo, nossa, não, eu estou te ligando para te agradecer. Pastora Cris, Deus me confortou, Deus
ela não se esqueceu do que Deus fez na vida dela. Aí vamos lá. Se você olhasse para a sua vida e busca uma outra pessoa aí, talvez sirva ao Senhor sem receber nenhum sinal. Sabia que tem gente assim? Que batalha, que exerce a fé e quer que Deus, e nenhuma resposta para ela vem. E ela está ali. Aí transfere tudo que Ele fez em você e na tua vida. Se Ele tivesse feito na vida de outra pessoa, como essa pessoa estaria e o que essa pessoa ela já teria feito por Deus? Satanás, ele quer roubar-nos a palavra de Deus. O que é isso? Quer que eu duvide daquilo que Deus fez em mim. A tentação de Cristo no deserto. A primeira tentação. Satanás começa dizendo assim, depois de 40 dias de jejum, sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Satanás diz assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és. Lembra que no batismo o Espírito Santo se manifesta de forma corpórea e fala o que todos escutam? Este é o meu Filho amado, de quem eu me comprazo. O que o diabo queria? Roubar de Jesus a convicção de que ele era Filho de Deus. O que o diabo queria? Que Jesus se movesse por um sentimento de ter que provar que ele era de Deus, ter que provar que ele era Filho de Deus e agisse pelo comando de Satanás. E aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé são as convicções da revelação de quem Deus é dada a você. Isso é fé. Convicções de quem Deus é. A fé, ela é pessoal. Ela não é pautada em nada que seja externo. A fé, ela é colocada dentro do teu espírito, no mais íntimo do seu ser, e ela é uma direção para que você faça algo que tenha a ver com o teu chamado para trazer glória ao nome de Deus aqui na terra. Consegue entender? Isto é fé. O que o diabo quer? O diabo quer que você fique perdido nos seus sentimentos, perdido nas suas angústias, medos, amarguras, rejeições. Por quê? Porque aí, ao invés de você lutar pela tua história, você tem uma história para ser construída em parceria com Deus. E se você ficar preso nos seus sentimentos, você não faz nada efetivamente que vá construir essa tua história com Deus. Quando nós cremos em Deus, então, por favor, pare de perder tempo com seus sentimentos. Coloque os seus sentimentos diante do altar, mas na vida marche resolutamente, como se aquilo não tivesse te chateado, te magoado, te ofendido. Não seja uma vítima. A fé, ela te lança numa projeção. Pastor, eu estou tão acabado, eu estou tão ferido, eu estou tão magoado, eu estou tão decepcionado, mas a fé te faz olhar para adiante. Você está construindo uma história, e nessa história o nome dele é glorificado ou negado, e você é chamado para trazer glória ao nome dele. Você entende isso? Então, a fé é arrependimento. A fé são obras concretas e práticas. A fé
você lança os seus sentimentos para trás de você. Pastora, é fácil? Você já teve essa experiência? É fácil? Não é. Se não fosse a fé, não seria impossível? Não, na minha experiência é. Se não fosse a fé, não seria sequer possível. Só que você tem dentro de você um caminho que te projeta para além das tuas possibilidades. E nós temos que nos lançarmos neste movimento, porque a fé é o poder de Deus movendo você. Mas se você não se lança, nada acontece e entristece o céu. Você sabe qual é o grande problema? É que a fé, que é a junção de certeza e esperança, ela só é possível trazer resultado quando se tem humildade. E humildade não é uma virtude humana e nem natural. Uma pessoa massacrada, humilhada, amedrontada, vencida, ela fica medrosa, encolhida, traumatizada, complexada, mas não quer dizer que ela está com fé. Não. A humildade, ela só pode ser aprendida com Jesus Cristo. Ele disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós olhamos para os heróis da fé, quem mais me chama a atenção é José. E a maior virtude do José era a humildade. Hora nenhuma você vê ele olhando para ele como prioridade. Sabe o que é humildade? Humildade não é você andar feio, andar mal arrumado, falar baixo. Não. Tem gente que nem fala, mas é dominado por uma arrogância, só faz o que quer e do jeito que quer, mata na unha. Humildade não é isso não. Humildade é quando Deus tem mais proeminência, destaque do que o seu ego. Peraí, o que é humildade? Humildade é quando você diz assim: por mim eu parava. Entendeu? Por mim eu desisto. Eu não tenho nem cara. Eu não tenho nem alegria. Só que tem dentro de mim um ímpeto, uma força, uma direção, uma revelação que Ele quer que eu continue. Que o interesse não é meu, mas o interesse é dele. Isto é a humildade. Então, sem humildade, não tem como a fé ser transformada em obras. Aquele cego, levado pela mão dos amigos, e aí passado para as mãos de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já fez essa transição? Ou você está sempre na aba do chapéu de alguém? Você está sempre dependendo da fé de alguém? Peraí, a fé te faz segurar na mão de Jesus Cristo. Sabe o que é segurar na mão de Jesus? É depender dele, é ir por causa dele, é fazer o que ele quer, é você e ele. Entende? Pastora, e meus amigos? É que eu tenho amigos, eu tenho gente que me ajuda, então esses seus amigos vão segurar na sua mão esquerda. Mas você tem que segurar na mão direita dele. Entende? Porque eu queria que você entendesse isso. Tem etapas na tua vida que os amigos podem te ajudar, mas tem momentos que é você que tem que estar lá. E não é estar lá resmungando porque foi deixado sozinho, não. Um grande exemplo disso é quando
Deus disse para Davi que perdoava ele, né? Na época, Antigo Testamento. Então, a cruz de Cristo não existia. Então, a consequência tinha que se cumprir daquela forma. Era a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, né? Então, Deus disse, não, está perdoado. Natan disse, não, Davi, você está perdoado, mas seu filho vai morrer. E aí o Davi, ele pleiteia com Deus, né? Ele chama todos os conselheiros, ele chama os amigos, e ele coloca cinza na cabeça, ele veste a roupa de saco, ele vai para o pátio do palácio, ele começa a orar e a clamar. Mas chega uma hora em que todo mundo vai dormir. Chega um momento em que todo mundo vai embora. E quem é o único que não vai? Davi. Davi. Tem momentos da luta, da tua luta, que só vai ficar você. E tem gente que não aceita isso, tem gente que se vitimiza, tem gente que se entrega à amargura, tem gente que se decepciona, tem gente que julga os outros. Não tem ninguém, eu sou deixado sozinho. Mas tem dimensão da luta, que é você e Deus. O único que não pode existir, você. Porque a luta, ela é sua. A história é sua. As sementes de fé são para construir a sua história com Deus. Você tem uma história a ser construída por Deus. Aí a gente volta lá no nosso texto de Marcos. Eu acho que é no verso 24. Não, 23, Lia. E tomando o cego pela mão, Jesus, né? Levou-o para fora da aldeia. Aqui. Ele tirou o cara de Betsaida ou não? Tirou ou não tirou? Depois eu vou falar por que teve que tirar de lá. Você tem que entender isso. Tirou o cara de lá. Cuspindo-lhe nos olhos. O único milagre que Jesus opera dessa forma foi com esse cara aí, o de Betsaida. O único. Pastor Elis, por que ele cuspiu nos olhos do cego? Por que ele fez isso? Sabe por quê? Ajudar a fé daquele cara. Para ajudar a fé daquele cara. Ele não tinha fé para conseguir o que ele precisava. Ele precisava enxergar, mas ele não tinha. E Jesus cospe nos olhos dele e toca nos olhos dele e faz uma pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? E aí no 24 ele diz assim: e levantando os olhos disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Isso nos dá uma compreensão que não se tratava de um cego de nascença, porque ele sabia o que era árvore. Provavelmente ele foi ficando cego por alguma razão. Catarata? Sim. Por alguma razão. E aí Jesus pergunta: você está vendo? E aí ele diz assim: eu vejo os homens como pensa no que aquele homem viu. Uma floresta se movendo, uma floresta se mexendo. E aí Jesus, no verso 25, diz assim: depois disso, tornou a colocar as mãos sobre os olhos. Eu queria dizer uma coisa para você. Existe uma obra na minha vida, e existe uma obra dele na sua vida, que não foi concluída. Tudo bem para você aceitar isso? Porque às vezes nós resolvemos questões que para nós são importantes,
E para Deus é só um meio de nos fazer entender o que Ele quer por nós, conosco. É um meio dele se revelar a nós, para que nós entendamos o mundo de acordo com a fé, para que nós pudéssemos compreender a sua santidade, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua salvação. Para quê? Para ir mudando e ficando parecido com Ele. Mas como a gente acha que o nosso problema foi resolvido e a gente vai embora lidando com a vida com esse olho, com esse olhar confuso. Conhece alguém assim? Não tem? A vida não está cheia de gente assim? Não, não, aqui ó, já estou curado, eu já conquistei meus sonhos, já conquistei. Aí começa a mostrar um monte de coisa que é para provar a fé. Aqui, isso aí é resultado da fé. Fé não é isso. Fé é o encontro que você teve com Ele. Fé é a revelação que você teve dele. Fé é o entendimento que você tem do que Ele quer que você faça. Fé também não é só saber não, né? Não é só no campo empírico não. É quando você faz. Aquilo que você entende que Ele está requerendo de você. E o que é que Ele requer de você? Arrependimento. O que é arrependimento? Mudança. Arrependimento é mudança, gente. Quais as mudanças que Ele está requerendo de você e você não está fazendo? Vejo homens como árvores. Não, vem cá. Aí toca de novo. E manda ele olhar para cima. O que você faz quando Jesus completa algo na tua história? Para quem que você olha? Para os outros? Você olha para esse mundo? Para as lógicas que você construiu da tua vivência separado dele? Ele não, se você quiser ver certo primeiro, você vai olhar para cima. Você precisa olhar para aquele que fez em você. Não é para o que ele fez em você. É aquele que fez. Nós temos que olhar para aquele que fez. Arrependimento é mudança. O que Jesus faz tem que provocar uma mudança na sua vida. E Ele, às vezes, te tira de lugares para ver se possibilita a mudança. A gente, às vezes, pergunta assim, o que eu fiz depois que eu reconheci que Deus é na minha vida? É a pergunta que eu tenho que fazer. Para onde eu olhei, agora que eu sei. Sabe por quê? Porque se Ele fizer, e você não fizer nada, e você não mudar nada, Ele vai parar de fazer. Eu conheço um lugar, a Juliana conhece esse lugar, que Deus fez naquele lugar. Fez ou não fez? Olha, os cultos daquele lugar eram tremendos. Os louvores eram tremendos. E os milagres? As pessoas mudaram assim de história. Deus fez. E, pastor, eu comprei minha casa. Tinha um casal de namorado, comprou a casa, abriu empresa, bombou, prosperou, casou. Mudou em quê? Nada. Isso aconteceu? Morreu. E chegou uma hora que Deus disse assim, eu não faço mais nada aqui. Eu não faço mais nada aqui. Acabou. É o que aconteceu com Betsaida. Deus fez. Nenhuma transformação, nenhum arrependimento, nenhum movimento para trazer glória ao nome do Senhor, para
isso. Deus não é inútil. Pastora, eu não sei o que eu tenho que fazer, pastora. Josué sabia? Não. Teve uma voz dizendo: Josué, meu filho, vai ajudar Moisés. Teve? Não. O que o Josué entendeu? Ele me tirou do Egito? Sim. Abriu o mar vermelho? Sim. Atravessamos? Sim. Ele quer que a gente chegue a Canaã? Sim. Moisés é quem está na frente? Sim. Ele precisa de ajuda? Sim. Eis-me aqui. Não precisava. Mas como é que eu vou saber o que é para mim fazer? Ó, precisa de gente para intercessão. Eu chego às vezes aqui para atender na intercessão, tem 3 pessoas, 4, e sempre as mesmas. A intercessão é o coração da igreja. Você sabia? A igreja tem um coração, o órgão principal, o circula o sangue, faz o organismo funcionar, o coração. Depois o cérebro. A igreja tem um coração que faz o sangue, o espírito circular. É a intercessão. Pastora, eu não me sinto chamado. Você sabe que ele morreu por você? Bate? Você tem certeza que você foi salvo? Sim? Tá. Você sabe que ele te mandou, ele disse que essa mensagem tinha que chegar aos confins da terra, confere? Sim ou não? Sim. Ele disse assim: eu te ungi para pregar a libertação. Sim ou não? Essa comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É para toda a igreja ou não? Sim. E você está fazendo o quê? Dá uma olhada nas coisas que ele já fez por você. Dá uma olhada. Tiago 2, verso 14. Tiago fala sobre fé. Eu gosto desse Tiago. Não é só do nome, não. Tiago 2,14, ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Presta atenção. Está falando comigo. Com você também. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé se não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus ou tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão queres tu que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os espias e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pastora, então peraí. Vamos lá. Peraí, calma. Existe fé sem obras? Existe. Serve para alguma coisa? Não. E aí, uma outra pergunta. Quais são as obras da fé? Uma vertente do cristianismo acha
que é filantropia, ir no asilo, ir no orfanato, da cesta básica. São coisas ruins? Não. Mas é fé? Não. Resultado da fé, mas não é fé. Existe um outro lado da igreja, e nós somos esse lado da igreja cristã, que acha que obra de fé é serviço na igreja, serviço eclesiástico. É cantar no coral, é pregar, é cantar no louvor, é tocar um instrumento. Não é também. Não é. Pastor, então, peraí, o que é a obra da fé? É aquilo que, ao entender a palavra, você entende que tem que mudar. E você muda. E você entrega. E você faz. E se você ficar escutando, entendendo e crendo e não mudando? Assim como ele fez com Corazim, assim como ele fez com Betsaida, ele vai fazer com você. Ele vai parar de fazer, vai parar de te escutar, vai parar de te responder. Entende? Isso é uma realidade. É assim, não é obra de fé aquilo que você faz desligado da direção de Deus. Não é. Quantas pessoas que você conhece que Deus mudou a história dela, cara? Mudou a história dela, mas para ela não é suficiente. Sabe por quê? Porque ela não quer Deus, ela quer a mão de Deus, ela não quer o coração de Deus. E aí, se você quer só o que Deus pode fazer, você pode ter certeza que a tua alma é um saco sem fundo. Quanto mais ele fizer, mais vazio você vai sentir e mais coisa você vai achar que ele tem que fazer. E mais infeliz e com menos você vai se sentir. Entende a dinâmica? Se você não se interessa pelo coração de Deus, se você não se interessa pela essência que Ele quer imprimir em você, se você não se compromete em usar o que Ele te deu de acordo com o que Ele quer, se você não apresenta mudança e arrependimento, preocupação, a obra do céu ela é sua, a obra do céu ela é minha. Os anjos não virão fazer. As pessoas que não conhecem o Evangelho, sou eu que tenho que ir lá encontrar com elas. É você que tem que ir. Nos anjos não. Eles pediram, mas Deus não permitiu. Então quem tem que ir sou eu e você. Esta inquietação, ela não te habita, ela não te ocupa. Quantas lágrimas você já derramou pedindo, Senhor, salva alguém? Nenhum? Nenhum. Na hora de dar um bom testemunho, você flui nos seus sentimentos. Além de não ganhar ninguém, ainda escandaliza os que o Espírito Santo traz. Quantas pessoas dentro da igreja agindo igual o filho pródigo, pegando os recursos do pai? Custou o suor dele? Não. Mas custou de Deus. Aqui, tudo que a tua fé te deu não custou o teu suor, não. Você recebeu por fé, só que custou o sangue de Jesus. E você está usando como? Tem gente que fala, pastor, eu não sei por que a minha vida não muda, eu não sei por que eu nunca chego lá, eu não sei por que. Talvez você esteja desperdiçando os recursos que o céu te deu. O quanto você trabalha em fé, o quanto você trabalha junto com o céu. A fé é um trabalho feito em parceria com o céu. A obreira Juliana teve uma experiência fortíssima, intercedendo pela igreja, não foi, obreira? Intercedendo pela igreja. Deus permitiu que ela visse como o império das trevas trabalha contra as crianças, trabalha contra as famílias. Pode falar, obreira?
Ela me mandou uma mensagem meia-noite, eu estava acordada orando. Liguei de volta, mas eu liguei pelo WhatsApp, eu acho. Estou lá, eu orando meia-noite com o telefone na mão. E aí, entra a mensagem da Juliana. Como ela não me manda mensagem, gente? Eu lá abri. E ela disse, pastora Cris, eu estava, dobrei o joelho para orar pelo culto de amanhã. E quando eu apresentei as famílias da igreja, algo tampou a minha garganta, me sufocou, e uma presença terrível dominou o meu quarto, e eu me arrepiava toda, e eu comecei a repreender, e aquilo desapareceu. Não foi isso? E aí, na hora que eu abri a mensagem, imediatamente eu comecei a orar por ela e pela casa dela, e o Espírito Santo me falou uma coisa tão linda. Ele disse assim, ela está sendo movida pela fé. Por quê? Eu coloquei no coração dela e ela recebeu de coração. Ela creu, ela amou as famílias da igreja. E quando ela apresentou tudo que está dominando a família dela, eu fiz aparecer lá, porque eu entrei em guerra. Você sabia que Jesus manda a gente orar um pelos outros? Por que será que ele manda orar? Você sabia que tem batalha que você ganha não orando por você, você ganha orando pelos outros? Quando ele disse assim, que é doando que a gente recebe. Mas cristão não acredita. Cristão quer fabricar boas obras, que é para fabricar vitória específica. E a vitória da fé são as lutas que ele te coloca. Porque ele tem um objetivo. E aí ele está intimamente comprometido com esta guerra, porque ele quer exaltar a tua história nessa terra para a glória do nome dele. E não existe fé sem contato com ele. Não existe fé sem seu coração conhecê-lo. Não existe obra de fé sem você acreditar que ele está se movendo em você. Será que estamos vendo pessoas como árvores? Será que estamos vendo coisas de maneiras diferenciadas? Você sabia que tem gente que Deus não consegue abençoar porque ela tem uma visão errada sobre ela? Por exemplo, ela acha que o melhor nunca é para ela. Eu estou falando sério. Tem gente que ela não acredita que ela merece o melhor. Ela não acredita que ela merece um almoço melhor. Ela não acredita que ela merece uma roupa melhor. O melhor é para ela dar para o outro. O melhor é para ela servir para a visita. O melhor é para dar para o filho. O melhor é... Mas para ela... E às vezes Deus quer te dar o melhor. E tem gente que não consegue nem pedir o melhor, porque ele não acha que ele merece. Ah, mas eu vou pedir isso para Deus. Você tem outra pessoa, tem outro ser que você possa pedir? Não é só ele? Você entende? Será que você tem fé para pedir aquilo que você precisa? Se Abraão é o pai da fé, se ele não tivesse entregado Isaac no altar, ele teria sido chamado amigo de Deus? Não. Teria se escrito sobre ele, Abraão creu nisso e foi imputado como justiça? Não. Se você crê e você não mudar nas coisas que ele te pede para mudar, não haverá fé estabelecida sobre você. E a Bíblia diz que se a gente retrocede na fé, Deus ela não se agrada. Aí uma última pergunta para a gente encerrar. Ô pastora Cris, por que ele fez tanto milagre lá em Corazim, em Bethsaida? Por que ele faz tanta coisa para a gente que não vai fazer nada para ele? No dia do juízo. O dia do juízo, ele existe. Então, existe fé pequena, existe fé grande e existe fé doente.
a fé desse moço era doente. Jesus teve que cuspir, Jesus teve que tocar 2 vezes para ele conseguir o que ele precisava, que era enxergar. Quando Jesus cita a Sirofenícia, quando Jesus cita a Grécia, que é uma cidade da Grécia, fazendo um contraponto com Betsaída e Corazim, você sabe quem é de lá? Uma figura conhecida. Aquela mulher que tinha filha endemoniada, que Jesus Cristo ignorou ela. Depois Jesus Cristo disse assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar ao cachorrinho. E ela disse assim, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Aí a pergunta que ele falou, se lá nesse lugar ele tivesse feito um terço do que ele fez em Betsaída, a cidade toda teria mudado completamente. Dá uma olhada nas coisas que Jesus tem feito em você. Nas coisas que ele tem te falado, nas coisas que ele tem te ensinado, nas coisas que ele tem te entregue. Porque, pastora, o que é uma fé grande, né? O que é uma fé pequena? Porque tanto a fé grande como a fé pequena, ela cumpre o seu propósito. Jesus diz que a fé é como um grão de mostarda. Não, pequeno. Mas é fé. Saudável. Fé que não tem dúvida misturada nela. Fé que você entendeu e você transforma, você entrega. Pastor, mas é que dói. Sim, é chorando, é gemendo, é sofrendo, é não querendo. É dizendo assim, tudo que eu não queria para mim. Ah, tá, mas você, a essa altura, quando alguém crê, quando alguém tem uma fé, a essa altura, você já sabe que você veio para a terra porque ele quis. Não foi porque seu pai deitou com sua mãe, porque ele quis. Quem teceu você no ventre da sua mãe foi ele. Quem te deu a vida e quem te sustenta é ele. Se ninguém te quis, ele te quis. Ele desceu do céu e morreu só por você. Ele foi para a eternidade preparar um lugar para você ficar com ele por toda a eternidade. Ele não te deixou órfão. Ele colocou dentro de você um espírito que clama, Abba, Pai. Já sabe. Você já sabe. O que é que você não está fazendo? E não me venha apresentar para eles ativismo. Eu vou para a igreja, eu limpo a igreja, eu canto na igreja, Não. Ativismo não. Por quê? Porque senão ele vai parar de nos atender, ele vai parar de nos escutar, ele vai parar de se mover dentro da nossa história. E temos que entender que nosso lugar é na casa do oleiro. Ele vai estar sempre trabalhando em mim. Ele vai estar sempre trabalhando em você. E nós precisamos repreender enfermidades espirituais. Enfermidade dos olhos espirituais. A miopia espiritual. O estigmatismo espiritual. Nossa, o que é? Vitimismo. Sabe o que é vitimismo? Onde você deixa qualquer momento do seu passado, do seu presente, ser maior do que o encontro que você teve com ele na cruz do Calvário. É quando você não aceita as coisas que te aconteceram, e aí você fica preso naquele sentimento e você vai danificando a sua vida. A fé diz que ele estava lá. O coração dele doeu por você. Ele te sustentou até aqui. E que ele tem uma história com você, agora que vai para a eternidade, que é muito maior do que o que aconteceu lá. Então você não é mais vítima. Você sentiu dor, você ficou abalado, você precisa de ajuda, não tem problema. Mas você não é vítima. Você não é um desamparado. Você já entendeu isso. E você tem que enxergar isso. Deus não é Deus
do seu presente, não. Talvez assim, agora é fácil, né, dizer que ele me salvou, mas quando eu era um bebê indefeso, quando eu era uma criança, quando eu era uma adolescente, aconteceu tudo isso comigo. Ele é Deus no teu passado. Ele é Deus no teu presente. E assim, uma pergunta, né, para a gente orar. Como é que está a sua fé? Você tem fé? Para reivindicar e receber dele aquilo que você precisa para a tua caminhada e para a tua história? Senão, ele ajuda a sua fé. Se você permitir, ele vai ajudar a tua fé. Como ele ajudou a fé desse moço, vai tirar ele, vai te tirar de alguns lugares. Lugar de vítima, lugar de dor, lugar de conforto, lugar da sua escolha, lugar da sua preferência, convicções que você construiu e se apegou. Ai, pastora, como é que eu vou me livrar disso tudo, né? Alguém falou assim, pastora, eu vou ter que apagar a minha playlist. Adoro. Adoro. Vai ter que apagar a playlist. Entendeu? Tem que apagar a playlist. Se você quiser que ele toque nos seus olhos, você vai ter que apagar a playlist. Você vai ter que parar de gostar de algumas coisas. Você vai ter que desconstruir gostos, torcidas. Eu te falei que eu gostava de samba. Pastora, nunca sambei também, nunca consegui. Mas, eu torcia pela Planela. E em São Paulo pela Gaviões. Gostava. Um dia eu falei, eu estou gostando de quê mesmo? Quem financia isso? Isso está ligado a quem? Eu entendi. Eu entendi. Hoje eu não quero nem saber. Arrependimento é isso. Quem é que construiu esse gosto? Não foi você? Você levou anos, né, dizendo, eu não caso. Eu não me relaciono com ninguém. Eu não tolero. O que mais que você? Muda tudo. Onde me mandar, irei. O que é assim, fechando isso, o que você entende? Você tem que entender, você pode perder tudo. Conhece a história de Jó? E continuar íntegro, não se desfazer, não ficar satânico, maligno, nem fazer doideira. Você pode perder. Jó perdeu tudo e ainda tinha uma mulher contra, mas ele continuou indo. Você só não pode perder Deus. Não foi essa a oração de Davi? Tira tudo de mim. Só não tira de mim. Repete, completa o restante. O seu Espírito Santo. A gente pode perder tudo. Sofre, chora. Precisa de ajuda moral. Precisa de amparo. Jesus sabia que ele tinha que chegar no Calvário. Sabia ou não? A fé dele deu conta disso. Ele conseguiria chegar sem o Sirineu? Não. Ajudado no Calvário. Isto é fé. A fé sem obras, ela é morta. E cuidado com as respostas, os conhecimentos, os ensinamentos, se você não apresenta as mudanças que esta fé te exige. Pastora, eu creio que ele é santo. Tá bom, e você? Devasso. Ué? Na igreja você canta santo, santo, santo és. Na vida, imoralidade. Adultério. E adultério é só no olhar, tá? Pastora, dá para educar a cabeça? Dá para educar a cabeça, dá para educar o olho, dá para se reinventar. Dá, eu te ajudo. Pastora, eu creio que ele me salvou. Tá bom. E você confia nele? Eu creio que ele é o Todo-Poderoso. Você depende dele? Ou você se comporta como se fosse sucumbir por não ter o que comer ou o que vestir?
Não foi isso que ele ensinou quando ele deu o exemplo dos lírios do campo e das aves do céu? Ele fica se corrompendo por causa de coisa pequena. E ele quer que você saiba qual é o seu valor. Que ele vai cuidar de você. Pode não ser do jeito que você quer, nem do jeito que você imagina, mas ele vai cuidar de você. Valorize o que o céu tem te dado. Sua casa o céu te deu. Valoriza ela, cuida dela. Não doe de qualquer maneira. Não faça doideira. Seu carro foi Deus que te deu. O dinheiro que você ganha, você gasta com bobeira, com coisa inútil. Que o Espírito Santo possa falar com mais intensidade e profundidade nos nossos corações. Coloque de pé. E eu queria te convidar num ato de fé, se você desejar, a colocar a sua mão no seu coração. E eu queria que você falasse com o Espírito Santo. Aonde você está estagnado? Eu queria que você procurasse as áreas estagnadas da sua vida. Vamos lá. Vou chamar a pastora Priscila aqui. Quais são as áreas estagnadas? Pastor, eu estou só afundando. O filho pródigo só afundava. Você lembra? Chegou ao ponto de querer comer comida do porco e não ter para comer. Áreas estagnadas. Onde você não tem conseguido fé para mudá-las. É sobre isso. Fala com o Espírito Santo sobre essas áreas estagnadas. A pastora Priscila vai fazer essa oração. Quais são as obras que você tem que mudar? Que se você não apresentar a obra de fé, ele não volta a falar para você. Qual é a tua Betsaida? A sua Betsaida. Aonde você já creu, cansou de crer, creu de novo, mas não sai do lugar, não tem arrependimento, não tem contentamento. Você que fica sofrendo, ó, Deus já te deu casa, carro, já mudou a sua vida quase toda, mas assim, pastor, mas tem um sentimento de que eu não sou nada, tem um sentimento que eu não consegui nada, e me dá um surto, aí eu tenho que ir para a promiscuidade, para o álcool, para a murmuração. Cada um tem seu lugar, não é? Tem gente que vai para a noite, tem gente que vai para o telefone reclamar, tem gente que vai falar mal para o outro, desabafar, chamar isso de desabafo. Qual é a sua Betsaida? Eu queria que você colocasse agora diante do Senhor, que a pastora Priscila, ela vai levar para Deus a sua oração. Então, se não tiver uma oração, sua Betsaida, qual é? Aonde o outro está pedindo por você. Pastora, eu tenho certeza que a senhora está pedindo. Ó, a obreira Juliana, né, agora, meia-noite, ela deve orar por mim de novo. Mas eu mesmo não sei nem pedir. Ó, gente que nem sabe o que pedir. Vamos lá. Se fosse pedir, não tem fé não. Falar, Deus vai mudar. Coloque diante dele agora. Nós vamos pedir os anjos do Senhor. Você sabe que quando você ora com fé, Deus manda um anjo? Manda um anjo. E esse anjo que ele manda, ele passa a te acompanhar. Porque Deus não esquece da oração feita na fé. Está preparado para fazer essa oração? Por isso que lá em Eclesiastes, assim, não diga diante do anjo que você se enganou. O que ele está falando? Se você pede para Deus fazer algo, não fala que Ele não vai fazer. O que você não quer mais. O que você não crê. Tem um anjo. Acampa, Senhor, os teus anjos
Desce, Espírito Santo, com a tua força. O espírito da incredulidade ele tem que ser atacado e combatido. O dominador da mente. Há um comando mental, há uma ruindade estabelecida que até passa por bondade. Não, o Espírito Santo vai falar. Deus vai falar com você. E tem pessoas aqui que ele vai dizer assim, você pode ganhar mais. Aqui tem uma porta hoje que vai se abrir. Você vai sair dessa coisa minguada, sabe? Tudo montatinho. Aí está repreendido, gente. Está repreendido. Sabe? Gente que está sempre sem coisas essenciais. Despensa sempre vazia. Você não tem fé, não? Mas não é para você pegar o teu salário e lá comprar filé mignon para comer uma semana? Não. Não. Fala, Senhor, eu preciso administrar, ter inteligência, aceitar, agradecer, crer, me projetar, usar o que o Senhor me deu administrativamente, com inteligência. Vai falando com Ele. Porque, eu vou repetir. Hoje o espírito do minguado, o demônio da escassez, o que atua na alma e a pessoa não consegue sair do lugar. Ela vai até um certo ponto e ela volta ao zero. Ah não, está amarrado. Não, aqui. Deixa eu ver se eu falo mais claro. Se ele te deu um carro, ele vai te dar a gasolina. Não é para você vender o carro. Você entendeu essa parte? Não, pastor, ele me deu um carro, mas eu vou comprar uma carroça. Ah, misericórdia. Ele te deu o carro ou não te deu o carro? Então você diz, o Senhor me deu o carro. E ó, se eu tiver que andar de ônibus, eu vou comprar um superior. Ah, isso é fé, gente. Ele te deu ou ele não te deu? Não, pastor, eu sou sabotador, eu não recebo casa nova, me dá assim uma tristeza quando eu vejo uma xícara bonita. Ah, para com isso. Ô, gente, em nome do Senhor Jesus. Ai, pastora, eu comprei, aí me veio um sentimento, uma depressão, parece que eu fiz uma coisa errada, eu pequei. Ah, gente, pelo amor de Deus. Repreende isso, manda embora. Manda embora, manda embora. Amém. Senhor meu Deus, a sua igreja se volta para ti nesse momento. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos revestir de poder, que o Senhor venha nos revestir com a tua armadura, que o Senhor, meu Deus, venha enviar anjos, meu Pai, guerreiros, para guerrear o nosso favor nesse momento. Porque hoje, meu Pai, nós entendemos que nós precisamos ter uma fé firmada no Senhor. A nossa fé, meu Deus, ela não pode ser doente. Porque se ela for doente, meu Pai, nós não vamos sair de onde nós estamos. E nós temos certeza que a nossa fé pode tudo em Ti. Todas as coisas que nós necessitamos. Meu Pai, usando a fé da maneira correta, nós vamos conquistar. Então nós queremos apresentar ao Senhor do nosso coração todo sentimento que é contrário ao Senhor, todo sentimento que é contrário à palavra do Senhor. Meu Deus, que é contrário à fé,
trevas agora. Os ataques do inferno. Eu vou dizer de novo. Toda obra de magia, de encantamento, de feitiçaria vai se colocando diante dele agora. Eu queria quebrar a maldição hereditária também. Pastor, como que a gente quebra a maldição hereditária? Reconhecendo os pecados da nossa casa, da nossa família, e dizendo: eu não quero repetir. É isso. Não vou repetir. É, isso aí. Sem essa determinação. Porque é o sangue de Jesus Cristo. Ele te separou. Aleluia. Obrigada, Pai. O sangue de Jesus Cristo, ele é uma cunha. Ele é uma divisão entre você e os seus pecados, entre você e os pecados da tua família. E ele te coloca em um lugar aonde o Espírito Santo trata com você, onde a palavra trata com você, aonde o poder que emana da cruz, do nome de Jesus, das chagas de nosso Senhor, pede para ele mudar seu coração. Vai ter que mudar. Eu preciso encerrar a reunião, mas você tem que mudar. E eu creio. Vou pedir para o Ministério de Louvor já começar a cantar a partir dessa parte, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Mas, você não vai cantar, você vai cantar orando. Porque vai subir pela fé. Vai trazer o poder de mudança. E vai bloquear o poder das trevas sobre você. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
dele. Começa a agradecer, o Ministério do Louvor já vai cantar a música de encerramento e você vai agradecer. Agradece, 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 engrandece e agradece. Para toca nos meus ouvidos, toca nos meus ouvidos espirituais, toca no meu coração, repreende todo o ministério de dúvida.